E se a premissa de um dos compêndios de regras mais antigos e rígidos do mundo ocidental, um texto que, teoricamente, rege o comportamento de mais de 1 bilhão de pessoas, na verdade, começasse ignorando as regras completamente? O que muda totalmente a expectativa, né? Exato. E se em vez de um catálogo do que é permitido ou proibido, esse material descrevesse uma guerra cósmica, tipo um vírus existencial e uma missão de resgate de proporções épicas? Pois é. O que se revela para quem abre esse documento é uma arquitetura intelectual muito complexa. É uma narrativa que tenta amarrar as coisas desde o instante antes de existir o tempo até o destino final da realidade material. Com certeza. E o nosso mergulho profundo de hoje é focado exatamente nisso. A gente tem em mãos alguns excertos do Catecismo da Igreja Católica, junto com umas ilustrações bem específicas que ancoram essas ideias. Imagens bem ricas, aliás. Sem muito. E a nossa missão aqui não é debater a validade teológica de forma confessional, sabe? Mas sim mapear a lógica interna desse documento de forma imparcial. A gente quer entender as engrenagens dessa visão de mundo. Isso. E a primeira coisa que chama atenção é que o alicerce dessa estrutura toda não é um mandamento. É uma tentativa de definir a própria identidade do Criador. Certo, vamos desvendar isso. Como é que eles começam? Então, o documento estabelece logo de cara, lá nos parágrafos 215 e 218, que a força motriz por trás de tudo é, ao mesmo tempo, a verdade absoluta. Algo que não tem como enganar, né? Exatamente, estruturalmente incapaz de mentir. E, de forma muito mais radical, é um amor totalmente gratuito. Um amor gratuito. Que a única razão histórica para essa força criadora criar qualquer coisa foi puramente o desejo de compartilhar esse amor. Não tinha um vazio ali precisando ser preenchido, sabe? Nossa, o que já afasta aquela ideia do relojoeiro cego e distante que dá corda no universo e vai cuidar da própria vida. Totalmente. O material usa o termo pai. E tem até aquele afresco clássico ilustrando isso, de uma mão estendida saindo de um círculo geométrico. Sim, eu vi essa imagem. Ela tenta capturar bem essa dualidade. É tipo uma autoridade que transcende o universo físico, mas que mantenha um cuidado quase materno, né? Pelas engrenagens que criou. É bem por aí. Só que a identidade desse criador, segundo o texto, fica incrivelmente complexa quando a gente chega no conceito da trindade. Ah, sim. A fonte usa a imagem da triquetra para isso. Aquele símbolo celta de 3 arcos que ficam infinitamente entrelaçados. Isso mesmo. Mas, como é que o texto resolve a matemática de dizer que existe só um Deus, mas 3 pessoas distintas? Olha, a narrativa resolve essa tensão no parágrafo 253 com um conceito genial. Eles afirmam que não estamos falando de um comitê de 3 deuses trabalhando juntos. Ah, não é uma equipe. Não, é uma única essência. Eles usam o termo técnico consubstancial. Consubstancial, tá. Para tirar isso do jargão, imagina um acorde musical perfeito. São 3 notas distintas, tipo dó, mi e sol. Um ouvido treinado consegue identificar cada uma individualmente, certo? Certo, cada uma tem sua função. Exato. Mas quando tocadas juntas, elas formam uma única substância sonora. Não são 3 músicas tocando ao mesmo tempo, é um único acorde. Caramba, que analogia boa. A própria essência da divindade, então, antes mesmo do primeiro átomo de hidrogênio existir, já é uma comunidade em relacionamento. Sim, é uma relação em si mesma. E é desse transbordamento de relacionamento que surge a criação. O documento frisa bastante que o mundo não é um acidente cósmico, né? De jeito nenhum. Não é um destino cego. E o mais fascinante é a insistência na ideia de uma criação a partir do nada. Ex nihilo, como eles chamam. Tem aquela imagem linda de nebulosas e espaço profundo no nosso material para ilustrar isso. Mas por que bater tanto nessa tecla do nada? Qual é a diferença prática se já existisse uma matéria cósmica flutuando por lá? A diferença filosófica é colossal. Se o Criador só moldasse uma matéria que já estava lá, ele seria tipo um grande artesão lidando com as limitações de um material que não foi ele que inventou, sabe? Ah, ele estaria preso às regras daquele material. Perfeito.
Ao afirmar a criação do nada, nos parágrafos 295 e 296, o documento estabelece que a existência física em si é um ato de vontade absoluta, por sabedoria e amor. Então, a matéria, o corpo, o mundo físico não são coisas ruins ou uma prisão para o espírito. Exatamente. São concebidos como algo fundamentalmente bom e intencional. E no meio dessa vastidão toda de galáxias que no material tem aquela ara de asas abertas representando a diversidade da criação, a humanidade tem um lugar bem peculiar. Um lugar central, eu diria. O argumento é que, de toda a criação visível, só o ser humano possui uma dignidade de pessoa. O indivíduo não é alguma coisa, é alguém. Alguém capaz de autoconhecimento e de doação livre. Isso soa muito provocativo hoje em dia. Numa era de inteligência artificial e algoritmos, onde a gente é reduzido a dados de consumo, o texto defende obstinadamente que o ser humano não tem preço. O que se conecta direto com a imagem daquela mão entregando uma moeda a um senhor em situação de rua. Sim, fortíssima essa imagem. O texto usa essa ideia de dignidade para sustentar uma lei universal de solidariedade. Aquele homem não é uma falha socioeconômica. Ele tem a mesma essência espiritual e corporal que qualquer outro. Todos no mesmo nível básico. E o documento é enfático ao dizer que homem e mulher foram criados em perfeita igualdade quanto à dignidade de pessoas, com diferenças que se complementam formando uma unidade estrutural. Sabe, é aqui que a coisa fica realmente interessante. Se a gente pensar nisso como um artista, ou melhor, em termos de desenvolvimento de software. Adoro essas suas analogias. É que a criação do universo não é como uma fábrica produzindo peças mecânicas por necessidade, que vão fazer sempre a mesma coisa. Certo. É como um autor, um desenvolvedor que escreve um jogo de mundo aberto puramente pelo desejo de compartilhar uma história com seus personagens. Ele projeta uma inteligência artificial genuína à humanidade, capaz de interagir e até surpreender o desenvolvedor. É um sistema construído para o relacionamento. Mas um sistema assim é inerentemente arriscado, né? E esse risco é a chave da mecânica do texto. Como assim? O estado original da humanidade, lá no parágrafo 374, é descrito como uma harmonia perfeita. Paz consigo mesmo, com o ambiente e com o Criador. Mas o design dessa harmonia exigia uma variável incontrolável. O livre-arbítrio. Exato. Para que o amor fosse real, ele precisava ser livremente escolhido. Um robô programado para dizer "eu te amo" não está amando, está rodando um script. A liberdade foi dada justamente para o amor mútuo. Tá, mas se o projeto original era tão perfeitamente harmonioso, de onde vem o sofrimento e o mal moral? Como o sistema colapsou? O texto encara isso. Encara de frente. O material traz aquela pintura clássica de Gênesis 3 com a árvore, Adão e Eva, mas eles orientam uma leitura muito específica. A gente não deve ler como um livro de biologia. É linguagem figurada, então. Sim, linguagem simbólica. Mas o texto argumenta que esses símbolos relatam um evento primordial real, uma fratura que aconteceu no início da história humana. O pecado é, na sua essência, um abuso da liberdade. O bug no sistema. Isso. A liberdade foi corrompida, como diz o parágrafo 387. O que nos leva ao fator externo. A fratura não rolou no vácuo. O texto menciona Satanás, um anjo destronado. Um ponto de destaque gigantesco. Por trás da desobediência, houve a ação desse ser espiritual que agiu por um motivo muito familiar: a inveja. A inveja o motivou a seduzir a humanidade. Exatamente. E o cerne desse primeiro pecado não foi só quebrar uma regrinha de não comer a fruta. O parágrafo 398 explica que, na raiz, a humanidade preferiu a si mesma em vez de Deus. Uma declaração de independência ilusória. O ser humano tentou sentar na cadeira do desenvolvedor. E o resultado foi uma invasão do pecado no mundo. Uma incompatibilidade que corrompeu a rede inteira e explica nossa miséria histórica. É daí que vem a lógica do batismo de bebês, que aparece naquela foto da água sendo derramada na criança. Perfeito. O batismo, segundo essa teologia, não é para perdoar um crime que o bebê cometeu, mas para limpar uma morte da alma que é transmitida por nascença.
uma miséria herdada daquela rede corrompida. Mas espere, eu preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui, ou talvez advogado do desenvolvedor. Manda. Por que o Criador simplesmente não impediu o primeiro ser humano de pecar se ele previa essa catástrofe em cadeia? Parece meio cruel deixar a rede toda ser infectada. O fascinante aqui é como o texto responde a isso, trazendo o peso de São Tomás de Aquino e São Leão Magno. A resposta é super contraintuitiva. Tô curioso. Deus permite o mal apenas para tirar dele um bem maior. Leão Magno diz que a graça de Cristo nos deu bens ainda melhores do que aqueles que a inveja do anjo havia tirado. Então o desastre viabilizou um projeto ainda superior. Exatamente. A humanidade resgatada tem uma glória maior que a inocente. O que faz uma transição perfeita para a missão de resgate de Deus, que não abandonou a humanidade largada no escuro. Se o mal foi permitido em vista desse bem maior, todo o foco vai para a encarnação. A resposta prática ao vírus. E a etimologia dos nomes explica muito, né? Nos parágrafos 430 e 436, Jesus significa Deus salva em hebraico. E Cristo vem do grego que traduz o hebraico Messias, ou seja, o ungido. Tem até a imagem de Davi sendo ungido por Samuel no material para ilustrar isso. Mas a natureza dessa figura, segundo o documento, não é de um simples revolucionário. Longe disso. É o grande paradoxo do parágrafo 464. Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não é um disfarce, nem um homem que subiu de nível. É a união inseparável. E aí a teologia introduz a ideia dele como um novo Adão. Onde o primeiro falhou na tentação, quebrando o sistema, esse novo Adão permanece fiel. A simetria é o motor da redenção. Ele reverte a polaridade da queda. Voltando à nossa analogia tecnológica, então se o abuso da liberdade no Éden foi como um vírus de computador que corrompeu o sistema operacional humano original, o novo Adão funciona como patch de atualização definitivo. Uma excelente forma de ver isso. Ele assume o mesmo hardware à natureza humana, mas reescreve o código da obediência humana de dentro para fora. E a consequência prática dessa reescrita culmina na crucificação. O material até mostra as 3 cruzes. E a morte na cruz não é vista como um acidente ou um assassinato político que deu errado, certo? De forma alguma. Os parágrafos 604, 605 e 613 deixam claro que foi um sacrifício definitivo. Um desígnio de amor universal e benevolente. O novo Adão suporta voluntariamente o peso máximo da fratura. E o detalhe é que esse sacrifício não exclui ninguém. A oferta da atualização está lá para toda a rede. Mas como isso afeta a realidade depois da cruz? Porque a história não acaba na sexta-feira. Não mesmo. Tem um estado de transição abordado no documento, a permanência no túmulo e a descida aos infernos. A cultura pop ama isso. Aquela ideia de invasão no submundo com espadas de fogo para esvaziar o inferno inteiro. Mas o parágrafo 633 pontua um detalhe surpreendente. Jesus não desceu ao inferno para destruir a condenação eterna ou libertar os condenados. Não. Não. A missão foi especificamente para libertar os justos que o haviam precedido. Pessoas que viveram de forma reta, mas ainda esperavam o resgate por causa daquela fratura original. Tem aquela imagem clássica acompanhando o material dele estendendo a mão no escuro. Sim, arrombando a morte por dentro. O que prepara o terreno para a ressurreição, que é a grande vitória. E o documento frisa que não é só uma metáfora inspiradora, né? Exato. Os parágrafos 640 e 642 insistem que a crença se baseia num túmulo vazio e no testemunho de pessoas concretas. Muitas delas ainda estavam vivas quando os primeiros relatos começaram a circular. Não era um mito abstrato, era um evento histórico validado por testemunhas. E se a gente olha para o presente, como fica a nossa vida agora? O documento fala de um reino. Se ligarmos isso ao quadro geral, a teologia diz que Cristo reina agora através da Igreja, que é o germe e o início desse reino de Deus. Mas tem uma tensão aí. Qual tensão? A do já e ainda não. O reino está presente, a base do mal foi derrotada na Páscoa, mas ele ainda não está consumado. Continua sendo atacado pelas forças do mal, como diz o parágrafo 671. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que a narrativa propõe que estamos vivendo no epílogo de uma guerra que já foi vencida, mas onde batalhas isoladas ainda acontecem todo dia. É a tensão constante entre a vitória declarada e a realidade cotidiana, muitas vezes confusa. Para amarrar tudo isso que a gente conversou hoje,
Como você resumiria essa arquitetura que acabamos de explorar? A gente viu a progressão de um criador amoroso que faz um universo intencional. Vimos a fratura da liberdade humana que introduziu o mal, e isso culminou num resgate sacrificial pelo novo Adão, que instaura um reino que ainda está crescendo e lidando com as batalhas diárias. Um épico absoluto. Mas, para quem está ouvindo, eu quero encerrar com um pensamento provocativo. Tem uma camada do texto que ficou latente na nossa conversa hoje, lá nos parágrafos 306 e 308, sobre a providência e as causas segundas. Ah, essa parte é de explodir a cabeça. O documento afirma com todas as letras que Deus age em todo o agir de suas criaturas, e que usar a criação para realizar seus planos não é fraqueza, mas demonstra a grandeza dele. A causa primária operando através de nós. Isso levanta uma questão fascinante para levarmos adiante. Se, de acordo com essa visão, Deus age através de cada ação das criaturas para alcançar o objetivo final, onde termina a coreografia divina e onde começa o nosso livre-arbítrio real, o nosso dia a dia? É uma linha muito tênue. Pensa naquele ato de solidariedade gigante da imagem da Madre Teresa que está no material. Até que ponto aquilo ali é uma escolha humana isolada e até que ponto é, literalmente, o próprio Criador movendo as engrenagens da história através de mãos humanas? Fica aí o convite para a galera refletir sobre essa teia invisível de propósito. Um excelente convite para pensar na nossa própria agência. Com certeza. É isso, a gente fica por aqui nesse mergulho profundo. Até a próxima.